Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. Encerramos também o mês. Estamos realmente num tempo acelerado. Amanhã já é 1º de maio e em breve estaremos na metade do ano e logo, logo também vai chegar o final do ano. Esta aceleração de tempo, na verdade, nada mais é do que um sinal de que nós estamos já entrando na linha do não tempo, onde o tempo passado e futuro se mescla com o presente e nós teremos sempre o presente momento, como é a frequência e a consciência da nova Terra. Hoje nós vamos trazer aqui um tema bem pertinente, porque muitas pessoas até desejam evoluir, desejam fazer o seu avanço, a sua ascensão, o seu despertar, desejam ir para a nova Terra, para esse novo tempo, mas ainda tem uma resistência muito grande. Essa resistência nada mais é do que as paixões. As paixões por aquilo que conhece, por aquilo que entende e por aquilo que vai deixar, inclusive, desistir. O apego exagerado a qualquer coisa. As paixões impedem o exercício da razão. Talvez esse seja um título para o tema de hoje. E por que as paixões impedem o exercício da razão? Porque aquela pessoa que está presa a uma paixão, ela não enxerga nada além do que ela está apegada. Não se permite nenhuma possibilidade além daquilo que deseja, que conhece, que acha que é o correto para ela. Não se permite ao novo. Nós sabemos que na nova Terra não haverá paixões, nem amorosas, nem para coisas, nem para ideologias, nem para esportes, nem para personagens. Porque a consciência elevada, ela não precisa se apegar a nada. Ela entende o significado de cada coisa e dá o valor para cada coisa, independente de quanto alguém queira valorizar ou não. As paixões, elas seguram a frequência na velha vibração da Terra, na velha Terra. No mundo de provas e expiações, as paixões, elas encaminham as pessoas para direcionamentos onde as experiências precisam ser exercitadas. Se não fossem as paixões no mundo de provas e expiações, não teríamos relacionamentos afetivos, não teríamos famílias, não teríamos aprendizado coletivo, não teríamos tendências a certas lições, certos aprendizados que ainda faltam. São as paixões que provocam vícios que depois precisamos nos libertar, vencer a prova do vício numa outra vida seguinte ou em algumas vidas futuras. São as paixões pela competição que fizeram o homem evoluir até certo ponto, mas depois o prenderam naquela situação. As paixões por esportes, por situações que aumentam a adrenalina do corpo, aventuras, as paixões por certas crenças, religiões, por certos métodos, por certos costumes, e as paixões também por pessoas e posições, sejam
de qualquer tipo, principalmente as políticas. As paixões colocam as pessoas em grupos com vontades e desejos parecidos. São as paixões coletivas. Quando existem essas paixões coletivas, todo o grupo fica preso a uma determinada norma, a um determinado conceito, a uma determinada crença, a determinadas ações conjuntas, porque são coletivas. Não teria tanto problema fazer parte de grupos ou de individualidades onde a paixão existe e às vezes é exagerada, se não fosse o tempo que nós vivemos hoje. O tempo que nós vivemos hoje requer o desapego às paixões para que possamos dar lugar à nova consciência que chega, ao novo, às novas possibilidades. Nos possibilita avançar, mas é preciso soltar as paixões. Algumas vezes foi dito aqui que toda alma encarnada que se apega àquilo que vai deixar de existir, não vai seguir para a nova Terra. Porque aquilo que vai deixar de existir aqui não estará na nova Terra, estará em outro planeta ainda de provas e expiações. Nós temos apenas duas possibilidades, duas situações, dois caminhos, a nova Terra ou o exílio. Vai para a nova Terra aquela alma que desapegou, principalmente das paixões, que aprendiam ao velho, e se desapegando das paixões se permite ao novo que vem. Eu posso dizer isso aqui com toda a propriedade, porque eu acompanho os comentários que vocês fazem abaixo dos áudios. Eu posso não responder todos os questionamentos, porque não há tempo hábil, mas eu passo a leitura de todos os comentários para sentir o que vocês precisam, o que vocês querem, e trazer também oportunidades de assuntos novos, diferentes, e de uma forma ou de outra respondem os anseios de cada um de vocês e do coletivo, porque aqui vocês e eu formamos uma grande família de almas. Até muitos que participam aqui deste grupo e que não concordam, não só com alguns temas, mas na maioria dos temas. Tem aquele grupinho do fundo da sala de aula que vai para a escola para fazer brincadeiras, para se divertir, até para bagunçar um pouco, mas não estão interessados, assim, pelo menos não têm um interesse profundo no aprendizado. Mas um dia eles também aprendem alguma coisa. Por isso aqueles alunos continuam tendo a permissão para adentrar a sala de aula. Mas eu vejo de vez em quando um comentário aqui e acolá, são poucos, raros, é verdade. Nós temos a leitura do que acontece neste canal, porque nós temos acesso dentro do canal. Então existem estatísticas e eu posso dizer com muita alegria que a aprovação dos temas aqui trazidos
eles estão na faixa de 99,8%. Significa que em cada 1.000 pessoas que acessam as informações aqui, 998 aprovam e 2 não aprovam. É realmente uma coisa fantástica. Eu não sei se tem outros canais com tamanha aprovação. E essa estatística nos é fornecida pelo próprio YouTube, que é a plataforma aqui que nós trabalhamos. Raramente, algum tema chega a 99,7%. E algumas vezes também fica em 99,9%. Então a média está 99,8%, talvez um pouquinho até acima. Algumas linhazinhas decimais. Mas de qualquer forma, eu vejo, e eu preciso aqui trazer temas também para, de vez em quando, obviamente, para essa turma do 0,2%, que seria 2 em 1.000. Às vezes eles não aceitam um tema porque eles têm as paixões presas a certos dogmas religiosos ou políticos, principalmente esses dois dogmas. Eles não aceitam ser contrariados naquilo que eles defendem. Eu já cheguei a me perguntar, porque eu não vou fazer essa pergunta publicamente nem para essas pessoas, porque isso não tem importância, mas eu fico me perguntando, o que leva uma pessoa a se interessar por esse assunto se ela já tem um preconceito? Ela não aceita que contrarie o seu dogma. Mas eu sei por quê. É exatamente por causa das paixões. É a mesma coisa que aquela pessoa que é apaixonada por outra pessoa. Um rapaz se apaixona por uma moça. Na verdade, ele não ama como ele acredita que ama aquela moça. Ele tem uma paixão profunda. Então ele tem um apego tão grande que ele não aceita nenhuma hipótese de perder aquela namorada ou aquela mulher. Se ele amasse de verdade, por isso que amor e paixão não é a mesma coisa. Se ele amasse, ao invés de estar só apaixonado, ele não teria nenhum medo. Porque se ele ama, ele não prende, ele liberta. Se aquela moça não quiser mais continuar o relacionamento, se ele tem amor, ele sofre um pouco, mas ele permite amorosamente, inclusive, que ela siga o seu caminho. Mas se ele tiver só paixão, ele vai brigar. Ele vai mover mundos e fundos para manter ela presa a ele, porque é uma propriedade. Então a paixão, ela é uma energia que serve em todas as circunstâncias, inclusive as políticas, as esportivas, por certas práticas do dia a dia. A paixão, ela cega, porque ela impede o exercício da razão. É muito triste isso quando uma pessoa está realmente presa à paixão. Ela não se permite. Nada ela permite que não seja a sua vontade. A paixão, em certos momentos, ela é até benéfica, mas ela tem que ter um limite. Ela serve para atrair, para mostrar algo num ponto fixo. Mas quando entendemos o que aquele algo naquele ponto fixo nos diz, nos mostra, nós temos que sair da paixão para ver além.
Se não é a mesma coisa que você olhar pelo buraco da fechadura e dizer que o mundo lá fora é aquilo que você vê pelo buraco da fechadura, e aquilo lá é apenas um ponto. Não é tudo. Mas quem só vê o ponto diz que é tudo que existe. Então, se a pessoa está apaixonada, ou tem uma paixão ferrenha por uma certa ideologia, por uma certa situação, seja lá o que for, ele não aceita nenhuma hipótese que não coincide com aquilo que ele acredita ser. Então, a paixão, ela impede a consciência de evoluir, porque ele mantém estacionada. Essa consciência fica fixa, não fica mais móvel, porque ela não tem a permissão de aceitar nenhuma outra possibilidade. Existe tanta coisa disponível hoje para as consciências humanas que estão prontas para aflorar a um novo tempo. Mas elas não querem florir, elas querem ficar fechadas nos seus conceitos, nas suas paixões. É triste isso. Às vezes até dá vontade de dizer alguma coisa para essa pessoa, abrir os olhos, se permitir, mas a gente sente que qualquer tentativa de abrir aquela cachola vai criar um conflito. Porque aquele que tem a paixão, ele prefere o conflito à aceitação. Ele não aceita. É como aquele rapaz que está apaixonado por uma moça, ele não aceita perdê-la. Na verdade, ela nunca foi dele, então ele não está perdendo nada, mas é o conceito dele transforma aquela moça num objeto, num estilo de vida, enfim, qualquer coisa onde existe a paixão, transforma num mecanismo que parece que aquela pessoa não pode viver sem aquilo. Cria uma dependência. Viver sob as garras de uma paixão é estar realmente preso a algo, porque está dependendo daquele algo para viver. Não necessariamente seria isso, mas aquela pessoa acredita que sem aquele algo ela não sobrevive. Então é uma tábua de salvação. Porém, se impede a consciência de evoluir. É um atraso para aquela alma, porque agora estamos na última encarnação em provas e expiações no planeta Terra. O planeta Terra está indo para um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Porém, só vai ascensionar para este novo ciclo, essa nova Terra, essa nova era, a consciência que tem frequência, e para ter frequência é preciso 3 pilares, no mínimo, como já foi dito aqui: amor incondicional, compaixão e respeito. A paixão, ela é o oposto da compaixão, é o oposto do amor incondicional, é o oposto do respeito. Porque quem tem paixão não respeita. Ele está tão apegado ao objeto da sua paixão que ele não admite nada. Então ele não tem respeito. Ele não respeita aqueles que pensam diferente, que contrariam a sua ideologia, a sua crença, a sua maneira de ver a vida. E aquele que tem paixão não tem compaixão. Porque é o contrário. As paixões cegam a visão real, mais alargada. Não é possível alargar a consciência, ter essa visão do horizonte mais alargado, se está preso nas paixões. A paixão é a corda curta que está presa a um toco baixo.
próximo à raiz da árvore. Não há como subir, não há como avançar. Porque ficando preso nesta corda curta, a alma encarnada, que tem as paixões aprofundadas ainda dentro de si, fica presa naquilo que já conhece, que é aquele território próximo da árvore que está amarrada. Não consegue conhecer o além. E isso impede que aquela alma evolua, progrida, ascensione. As paixões não permitem que façamos novas experiências, porque para aquele que tem a paixão enraizada dentro de si, ele se acha suficientemente sábio. Acha que sabe tudo. Acha que não precisa mais de nada. Ele também acredita que ninguém sabe mais do que ele. As paixões dificultam as mudanças necessárias. A alma que está encarnada e que ainda vive sob o efeito das paixões limitadas, ela não consegue fazer nenhuma mudança. Porque qualquer mudança lhe traz dor e sofrimento, desconforto. É um exercício insuportável para aquela alma. Mudança, nem pensar. Ela se acha suficiente. Ninguém vai contrariar ela porque ela não aceita, em hipótese alguma, qualquer oportunidade de avançar no seu conhecimento. Não quer realmente fazer nenhuma mudança, mesmo as mais necessárias. A alma encarnada, presa à paixão, ela não aceita a revisão da sua própria consciência. Ela não admite que tenha errado e nem que está no caminho contrário à luz. Ela não admite os erros. Ela não admite falhas. Ela está sempre correta porque a paixão cega. Então ela não vê nada. Está tudo certo. Está tudo escuro mesmo. No escuro, como diz o ditado, todos os gatos são pardos. Não há diferença de nada. Por isso, a alma presa às paixões não aceita nem sequer pensar em revisar a sua consciência. Também não aceita a verdade. A única verdade que existe é a verdade dela. É impossível que alguém convença de qualquer coisa, porque ela não aceita a verdade. Se ela é dona da verdade, ela está apaixonada por si mesma. Como se fosse a única alma do planeta Terra, possuidora desta verdade. E com tudo isso, podemos dizer que as paixões travam a ascensão. Está tudo embalado para ascensionar, mas está aquela paixão lá com uma trava, como um freio de mão puxado. Não vai conseguir avançar, porque a paixão não permite. Esta é a última encarnação, é a última oportunidade nas provas e expiações para fazer a mudança. Junto com o planeta Terra, que faz a sua transição, as almas podem fazer a ascensão. Mas não quer. E se não quer, não há ninguém que possa
fazer ela trocar de posição. Fica travada. O mundo gira, mas ela vai ficar lá, como um espeto fincado na grama. Não sai do lugar de jeito nenhum. A alma que está presa a paixões tem uma grande dificuldade de resgatar os seus débitos do passado, os seus karmas, porque ela não aceita nada. Se ela não quer mudança, se ela não quer expandir a consciência, se ela não quer compreender, se ela não quer nada, ela só aceita a ideia fixa dela, como ela vai compreender os resgates necessários? E sem os resgates necessários, ela não consegue a frequência para ascensionar. Está pendente, está devedora. Não adianta brigar com o destino, brigar com o Deus, brigar com o Criador, brigar com quem quer que seja. Não adianta discutir, inclusive, aqui, nos comentários. Não vai resolver o problema. A consciência que vai ascensionar, porque a alma é a consciência. Não é o corpo físico que vai ascensionar. É uma consciência de uma velha alma que já tem experiências suficientes para entender a vida no mundo de provas e expiações. A lei do retorno, a lei de causa e efeito, a lei da ação e reação, que é tudo a mesma coisa. Sem compreender isso, pode se apaixonar por o que quer que seja, mas não vai ter oportunidade, porque não se permite nem a aceitação daquilo que ela precisa passar. É sempre culpa dos outros, menos dela. É culpa dos trevosos, é culpa do vizinho, é culpa dos pais, é culpa dos irmãos, é culpa do marido, da esposa, é culpa do empregador, do patrão, é culpa do governo, é culpa de qualquer um, menos dela própria. Aquela alma presa à paixão, ela nunca admite a culpa. Ela nunca admite o erro. É claro que não precisamos sentir culpa, e nem o erro é erro. Mas temos que aceitar que tudo é experiência, tudo é aprendizado e compreender que se falhamos, reconhecer que aquele caminho não é o ideal e fazer outro caminho. Parece difícil, mas não é difícil. Qual é a resistência? A resistência é a paixão. A paixão enraizada. E as paixões impedindo os resgates, que é o nosso histórico negativo, é preciso harmonizar, é preciso equilibrar, fechar essa contabilidade da vida. Se não fizermos isso, fechamos no negativo, e no negativo não se sobe. O negativo desce, como uma balança. Uma balança comercial, positivo e negativo. O positivo sempre sobe, o negativo sempre desce. E as paixões também nos remetem a mais experiências em provas e expiações. Se a paixão impede as melhorias, sem as melhorias, é preciso mais experiências. A nova Terra não vai oferecer mais oportunidade de experiência para quem ainda precisa das provas e expiações. Temos esta encarnação para resolver essas pendências. É gratificante ver quantas pessoas estão evoluindo rapidamente agora. Podemos observar cada um que tem um grupo, um canal, uma página,
como isso está crescendo. Por quê? Porque há uma sede das consciências humanas para atingir a evolução. Mas se há essa vontade para evoluir, é preciso se desprender daquilo que trava esta evolução. É preciso soltar as paixões e admitir. O que importa é o aprendizado, não é ter razão. A paixão requer a razão sempre. Ela sempre tem razão. Ela não aceita qualquer outra situação que não seja ela estar correta, certa. A razão. Eu tenho razão. Se eu tenho razão, eu estou certo. Então a minha paixão me diz, sim, você tem razão. Claro, a paixão nunca vai dizer, você não tem razão, muda. A paixão quer que permaneça lá para alimentá-la, senão ela desaparece. É uma energia também, como um obsessor. Quando as pessoas falam em obsessores, é um espírito, sim. A primeira maneira de entender uma obsessão é que um espírito. Mas ninguém vê o espírito. É uma energia, uma frequência. Então por que não entender que uma paixão é um obsessor também? Só que não é um obsessor em forma de alma. Porque o obsessor de verdade, como alma, como espírito, é um ser, como nós. Só está desencarnado. Se bem que tem um obsessor encarnado também. Mas de qualquer forma, a paixão também é uma forma de obsessor. É preciso desamarrar essas cordas, é preciso fazer um trabalho de desobsessão. Toda desobsessão, ela passa por uma consciência que se abre e entende, se liberta. Quando a consciência se abre, ela se liberta. Quando ela se fecha, ela se enclausura e se prende. Como uma prisão. Permitir-se, porque as paixões impedem o exercício da razão. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.